Boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite aqui para Adriana Dantas. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, senhor Luiz Alberto. Boa noite, senhor Antônio. Olá, Silvano. Sejam todos bem-vindos. Elaine Lavez, boa noite. Boa noite também, Eveline, Valdete. Sejam todos bem-vindos. A retomada aqui dos nossos estudos. Muita paz, a gratidão é nossa. Boa noite também, Maê, seja bem-vinda. Boa noite, Leda. Cláudia Honor e Eliane, sejam bem-vindos também. Olá, Lídia. Luísa Nalim, boa noite. Boa noite, Anitta. Rosângela, boa noite. Olá, Amanda. Boa noite, seja bem-vinda. José Ricardo, boa noite. Olá, Wagner, boa noite. Outro forte abraço para vocês, Zé Ricardo. Bom, acho que está na hora de nós iniciarmos, né? Vamos então fazer a nossa prece, meus queridos companheiros. Deixa eu diminuir um pouquinho o som. Isto. Então vamos agora. Olá, Lucélia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Michele, Gabriel, sejam bem-vindos. Chegaram aí no momento da nossa oração inicial. Vamos então agora nesse instante elevar o nosso pensamento, fazer as nossas preces, ou manter esse nosso pequeno contato, essa pequena conversa com o nosso Criador, pedindo para que Ele esteja conosco nesses instantes, para que Ele nos ampare através dessa espiritualidade maravilhosa e, sobretudo, para que Ele nos dê a força e a energia necessária para que a cada um de nós, nesses instantes, possamos assimilar tudo aquilo que a espiritualidade superior endereça a cada um de nós, da mesma forma que, como estamos recebendo todo este carinho, amparo e proteção do mais alto, que nós estejamos também aptos a doar, sobretudo àqueles nossos irmãos e companheiros que passam por momentos de dor e de dificuldades, que nós possamos iniciar esse processo de doação, ou por que não apenas e tão somente o reflexo da luz que recebemos do alto para o nosso lar e para as pessoas que compartilham conosco desta existência. Estejam eles bem, estejam eles passando por dificuldade e dor física, estejam eles passando por problemas morais ou emocionais, que eles sintam nesse instante o abraço não somente nosso, mas de toda essa espiritualidade maravilhosa, e que ainda sejamos aptos, ainda estejamos preparados para doar parte da energia que advém deste grupo e desta família maravilhosa que se formou, para que a espiritualidade utilize junto a todos aqueles nossos irmãos mais necessitados, sobretudo aqueles que se encontram desamparados, que não possuem um familiar, que não possuem uma prece ou uma oração, que eles se sintam também acolhidos e abraçados, sobretudo pela ação da nossa energia, da nossa vibração, e que a espiritualidade levará com muito carinho a todos estes seres. Enfim, gostaríamos de pedir para que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, leve as nossas orações, as nossas vibrações
a todos os espíritos que desencarnam na condição de sofredores, como nós estamos estudando agora, pois as nossas orações podem aliviar e muito o seu sofrimento. Que assim seja, que nessa nossa pequena e breve conversa, que nessa nossa pequena e breve oração, a espiritualidade possa e consiga realmente levar a todos esses nossos irmãos e companheiros essa energia e essa vibração gostosa que nós estamos sentindo nesses instantes. Meus queridos companheiros, muita paz e, sobretudo, muita concentração para nós nesses instantes em que estaremos aqui reunidos e procurando ou buscando, através da leitura e estudo dessas obras que Kardec codificou juntamente com a espiritualidade, assimilar um pouco mais de informações, de conhecimentos que nos auxiliarão na sequência da nossa trajetória, na sequência da nossa caminhada. Uma boa noite aqui também para a Renata Gomes, para a Fátima Dove, para a Roseli Salvador. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Selma. Bom, gente, no nosso último encontro no ano passado, né? Agora já podemos falar um ano passado. No nosso último encontro, estudando o livro O Céu e o Inferno. Boa noite, seja bem-vindo, Fernando e Ellen. É um prazer tê-los aqui conosco. No nosso último encontro do livro Céu e Inferno, nós estávamos estudando os espíritos sofredores. Só fazendo uma breve recapitulação. O capítulo que começa exatamente com um texto onde Kardec traz ou nos apresenta algumas informações sobre a forma como um espírito descreveu o que seria o castigo. E é uma forma totalmente interessante, como o próprio codificador disse, até mesmo envolvente, e que ajuda a nos alertar, sobretudo, para uma visão diferente daquilo que, infelizmente, muitos de nós não conseguimos ainda vislumbrar. Eu digo isso por quê? Porque nós, ainda que em contato com essa doutrina maravilhosa, muitos de nós não conseguimos abraçar completamente, ou nós não conseguimos fazer com que a doutrina entre dentro de nós. Inclusive, algumas pessoas que me acompanharam ontem nas nossas reflexões lá no nosso lar de Americana, a gente falou um pouquinho sobre essa questão dos arquétipos que nós trazemos na nossa memória e aquilo que Augusto Cury chama de lixo psíquico. Muitas das vezes nós trazemos esses arquétipos lá na nossa memória e a gente não consegue trabalhar, ou nós não conseguimos utilizar aquilo que a ciência moderna hoje conhece como neuroplasticidade cerebral, para que a gente vá mudando e alterando os nossos conceitos, os princípios. E aí, muitas das vezes nós agimos ou nós pensamos com preconceitos, com aquilo que nós já temos formado. Daí aquela dificuldade de assimilar conhecimentos ou informações novas. Então, quando esses espíritos trazem para nós algumas informações sobre o castigo, nós, infelizmente, buscamos lá no fundo da nossa memória algumas informações que nós já tivemos e que dificilmente, ou nós mesmos acabamos colocando determinados obstáculos para a gente não assimilar a verdade que está sendo nos revelada agora. Então, é importante, quando a gente se prepara para esses momentos, quando a gente se prepara para esses estudos, eliminar estes preconceitos a fim de que a gente ouça o que eles têm a nos dizer. Então, o texto começa com esse castigo, e por isso que Kardec fala e coloca de uma forma bem interessante, porque nós pintamos de uma forma diferente aquilo que nós conhecíamos como inferno, e nós ainda não conseguimos eliminar completamente da nossa memória ou do nosso inconsciente o inferno da forma como nós aprendemos durante muitos e muitos séculos. Mais adiante, nós temos o contato, ou Kardec trouxe para nós, que também nós já estudamos no ano próximo passado, de um espírito chamado Novel, ou Novel. E esse espírito, ele vai trazendo, na sua comunicação, ele traz ou ele apresenta para nós esta visão que ele passa a ter do mundo espiritual.
porque ele também desencarnara na condição de espírito sofredor. E na condição de espírito sofredor, é interessante como ele vai colocando para nós a forma como ele vislumbra os espíritos que estão acima. Ele conseguia ver e enxergava a felicidade daqueles seres que não estavam presos e vinculados a nenhum sofrimento. Da mesma forma, ele conseguia visualizar aqueles que estavam à sua volta, e muitos desses estavam ali exatamente procurando atormentá-lo. E isso, é claro, o incomodava. E ele também informa que ele conseguia enxergar os homens encarnados felizes na sua ignorância. E eu achei bem interessante quando ele utiliza essa expressão, nós encarnados felizes na nossa ignorância. Por quê? Porque, gente, infelizmente, como nós estávamos dizendo, inclusive a título de introdução, presos na grande maioria das vezes aos nossos preconceitos, nós preferimos nos manter alheios àquilo que virá nos acontecer. Nós preferimos nos manter alheios a essa provável vida espiritual que para muitos de nós está distante. E será que isso é verdadeiro? Será que realmente depois da morte eu vou experimentar alguma coisa? Existe vida após a morte? A alma realmente? Então nós, infelizmente, somos ou estamos carregados destas dúvidas. E estas dúvidas fazem com que os seres, quando estão aqui encarnados, na visão deste espírito, eles se sintam felizes na sua ignorância. Eu vou me preocupar com a vida no mundo espiritual depois, quando eu estiver próximo da minha morte. Agora não quero me preocupar com isso. Deixa eu viver a vida de acordo com o que a vida me apresenta, de acordo com o que a vida me passa. Então, ele admirava. Por quê? Porque ele também havia agido justamente desta forma. Enquanto estava encarnado, não se preocupava com nada. Ele mantinha-se feliz na sua própria ignorância. Então, eu achei interessante essa expressão que ele utilizou. Feliz na sua própria ignorância. Então, isso foi aquilo que mais nos chamou a atenção desse espírito. E é claro, aquela parte onde ele diz que apenas e tão somente quando ele foi evocado por aquele grupo, quando ele teve acesso àqueles conhecimentos que os guias espirituais estavam transmitindo, e quando ele foi acolhido pelas vibrações das preces a ele dirigidas, ele se sentiu um pouco mais aliviado. Ou seja, as preces serviu para aliviar o seu sofrimento. Então veja que interessante como a prece é algo realmente fantástico e que causa ou traz para nós um alento inigualável. A gente citou aqui, um ano próximo passado, inclusive aquela questão envolvendo o próprio André Luiz. Lembram? André Luiz sentia determinados momentos de alívio no mundo espiritual, quando ele ainda estava nas regiões inferiores, preso, melhor dizendo, ao seu próprio pensamento, à sua vida, ao seu estilo de vida, e ele sentia alívio apenas e tão somente quando as preces chegavam até ele. Preces de duas pessoas em específico, a sua mãe, que já era um ser mais evoluído, e daquela senhora que era agradecida, que era grata a André Luiz por tudo aquilo que ele fazia. Na grande maioria das vezes, fazia até com descaso, com desdém. Mas ele fazia, e ela se sentia agradecida, e as suas orações ajudou a aliviar a sua dor e o seu sofrimento. Veja que coisa interessante. Então, esses foram os principais aspectos deste espírito que nós identificamos nos nossos últimos encontros. E hoje a gente vai dar sequência para nós darmos uma lida nas comunicações, porque não foi uma só, que o espírito de Auguste Michel, tá? De novo, vou repetir, não sei falar francês, então vou falar o nome aqui. Eu acho que o nome é o que menos importa para nós nesse instante, a pronúncia. E algumas comunicações que esse espírito nos trouxe. E aí a gente vai identificar, mais uma vez, por que ele chegou lá na condição de espírito sofredor e quais foram as suas principais características.
principais características deste seu aporte no mundo espiritual. Bom, nós vamos identificar primeiro, como o próprio Kardec traz, Auguste Michel era um moço, então não era velho, ele era um moço rico, boêmio e que gozava a vida material da forma como ele gostaria, aliás, como muitos de nós vivemos, principalmente, que Kardec chama atenção, indiferente às coisas sérias. Gente, me chamou a atenção esse início que o próprio Kardec coloca, porque associando àquilo que o espírito anterior nos disse sobre a felicidade ou a feliz ignorância dos homens encarnados, esse estilo de vida deste moço rico e boêmio. Por quê? Ele, como disse, era indiferente às coisas sérias. Essa questão de religião, questão de igreja, questão de vida após a morte. Não, isso não é importante, isso não é interessante. Deixa isso para lá. Isso não lhe chamava a atenção. Ele não tinha nenhum pingo, pelo menos que a gente percebe aqui, de religiosidade. Era uma pessoa normal, era uma pessoa comum. Quantas pessoas nós conhecemos hoje no nosso dia a dia que se encaixam dentro deste perfil? Pessoas comuns, que não se preocupam com a espiritualização, que não se preocupam com a religiosidade e que vivem apenas e tão somente a vida material. Vamos lá. Na sequência, o que ele vai dizer? Vai dizer, ou o próprio Kardec, que ele não era pessoa má, mas também ele não era uma pessoa boa. Olha que interessante. É outra coisa que, infelizmente, nós ainda não conseguimos assimilar e bem esses conceitos. Porque para nós, no nosso mundo atual, se você não pratica o mal, você já é uma pessoa boa. Não é assim? Lembra no estudo passado o que a gente falou? Dos espíritos em condição mediana? Bom, ou pelo menos um homem justo aos olhos do mundo. Mas e aos olhos de Deus? Quando eu falo de essência, quando eu falo de espírito, eu preciso saber se esta bondade se encaixa dentro dos parâmetros da divindade e não dentro dos parâmetros da humanidade ou da sociedade. Por quê? Porque a sociedade ficou, agora sou eu com a divindade. Então, esse moço rico, boêmio, ele não era uma pessoa má, ele não praticava o mal. Então por isso ele era uma pessoa boa? Também não. Por quê? Porque ele não praticava o bem. Isso é aquilo que nós chamamos de neutralidade. Da mesma forma, eu vou repetir o questionamento. Quantas pessoas nós olhamos aí à nossa volta? E aí eu reputo também, quantos de nós olhamos para nós mesmos que nós temos esse juízo equivocado? Por quê? Porque nós vamos falar para nós, mas eu não faço mal para ninguém. E aí eu pergunto, e qual é o bem que você tem feito? Não faço mal, mas você tem feito o bem? Porque se você não fez o bem, também não fez o mal. Beleza, você está dentro da neutralidade. Então, prestem atenção nos exemplos que este Espírito trouxe para nós. Ele, então, não fazia o bem nem o mal e veio a desencarnar em consequência de uma queda da carruagem onde ele estava. Claro, naquela época, a carruagem era para quem tinha condição financeira. Por isso que logo no início fala, né? Era um moço rico e boêmio. Faleceu em decorrência dessa queda. E aí, algumas pessoas, né? Realmente, Valdete, é o que a gente mais escuta. Por isso, assim, essa segunda parte do livro, O Céu e o Inferno, ele é bem interessante. Por quê? Porque ele vem trazendo para nós, através dos exemplos, como são recebidos os seres pelos comportamentos que eles tiveram quando encarnados. Então, essa é uma pergunta que muitas das vezes a gente precisa fazer para que depois nós tenhamos uma consciência clara, podemos assim dizer, de como nós seremos recebidos no plano espiritual. Então, esse não fazia o mal. Não, eu não era fazer o mal.
Então, perante a sociedade, eu era uma pessoa boa. Só que não. Perante a sociedade, eu era uma pessoa boa. Mas perante Deus, eu também não praticava o bem. Tá? Então, vamos lá. Seguindo, Adaí, não se preocupe. Aí ele foi evocado logo alguns dias depois da sua morte por uma pessoa conhecida. Então vejam, naquela época Kardec estava nesse processo de codificação, então tinha os grupos que se reuniam e as pessoas lembravam, nossa, tem fulano que desencarnou, ele era assim, 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 assado, vamos evocá-lo? E aí é claro, tudo com permissão da espiritualidade, evocaram-no. Tá? E ele chegou nessa primeira evocação que eles fizeram. Ele deixou 4 aspectos aqui bem interessantes que eu fiz questão de anotar. O primeiro deles é que ele disse que ele não conseguia se desprender do seu corpo, já tinha alguns dias, não conseguia se desprender do seu corpo e por isso ele tinha dificuldades de falar, dificuldades para escrever, dificuldades para se comunicar. Lembram dos espíritos principalmente que desencarnam na condição de felizes? Gente, eles algumas horas depois eles já davam comunicação, porque já tinham se desligado, já tinham se desprendido, eles estavam tranquilos. Aqui o espírito sofredor ele falou, olha, eu estou com dificuldades de falar, de escrever, por quê? Porque eu ainda me encontro preso ao corpo, alguns dias depois. E o que acontece? Por ele estar preso ainda ao corpo, essa ligação forte fazia com que ele sentisse uma perturbação. Olha, eu estou preso no corpo, mas o meu corpo não corresponde, ou o meu corpo não responde, então eu estou aonde? Eu estou no limbo, e isso gera uma perturbação para o espírito. Ele falava, eu me sinto totalmente perturbado. Por quê? Porque eu estou preso, não consigo retomar o meu corpo, mas não consigo também me libertar dele. E isso que gera a perturbação. Depois, ele faz a seguinte comparação. Ele fala, olha, essa dor, essa perturbação, desculpa, que eu estou sentindo, ela é incomparável às dores físicas. Porque quando a gente sente uma dor física, hoje, mais fácil, mais tranquilo. Naquela época, com certeza, não era bem assim. Mas você sente uma dor física hoje, você toma um analgésico, ou você faz uma cirurgia, você tem como resolver o seu problema. E ele diz que não, essa perturbação, você não consegue resolver. Ela não alivia, ela não dá tréguas. Por isso que ela é incomparável com a dor física. Gente, fazemos até sim uma certa ideia, porque a dor moral, ela é muito mais complicada. Eu não sei, alguns de vocês poderiam até trazer exemplos aí mais marcantes para nós, não é para vocês falarem nem comentar, não é isso, mas avaliem bem. Algumas pessoas que sentem uma certa angústia. Gente, quem sente angústia, aquela angústia fica consigo e não tem nada que alivia. E ela fica perdurando, pelo menos durante todo aquele tempo, que aqueles pensamentos ou que aquelas emoções te dominam. E você não tem como lidar e como trabalhar com elas. A perturbação é algo parecido. Olha, eu estou sentindo alguma coisa, eu não sei de onde que vem, não sei como é que faz para parar. E isso é o que ele estava percebendo e que ele relata. E enfim, o quarto aspecto, nessa primeira comunicação, que ele tinha dificuldades para se comunicar, alguns dias após o seu desencarne, e ele simplesmente pediu oração. Olha só, por quê? Ele chegou e foi trazido naquele local. Que local era aquele? O local onde estava reunida uma equipe, e essa equipe estava rezando, estavam estudando, os guias espirituais passando conhecimento e informação. E é claro que todos os espíritos, por mais perturbados que chegam, quando eles se aproximam de lugares como esses, eles vão identificar ali um templo de oração. E aí o que ele pediu? Olha, por favor, rezem por mim, sobretudo para que Deus me perdoe. Ele não sabia nem por que ele estava falando isso naquele primeiro momento. Tá?
Então, esse foi alguns aspectos que nós anotamos nesta primeira comunicação que Auguste Michel trouxe para aquele grupo. E o que acontece? Como fazia parte do trabalho de Kardec, tá? E nesse processo de compilação e codificação, ele vai reunindo tudo de acordo com não somente uma sequência, mas acima de tudo com os ensinamentos. 10 dias depois dessa primeira evocação, eles chamam ele de novo. Vem cá, você pode trazer mais algumas informações para nós? Aí sim, aí ele veio e falou a mesma coisa, não, né? Com pequenas alterações. Ele dizia que ainda estava sofrendo e que aquele médium era o único que seria capaz de ouvi-lo e que ele conseguia captar as suas preces. Olha que interessante, olha a ligação, a afinidade que ele sentiu sobretudo com aquele médium, que ele diz que ele não conseguia captar os outros e os outros não captavam as necessidades dele, e que o médium era o único que conseguia captar. E lógico, foi evocado, já chegou diretamente junto ao médium e ele já vai repassando essas informações. E ele conseguiu já começar a conversar um pouco. Ele diz o seguinte: olha, eu não consigo entender como poderia estar sofrendo tanto se ele não tinha mais um corpo. Olha a dúvida. Olha o que a falta de conhecimento faz. O sofrimento que a ignorância traz. Como é que pode sofrer tanto sem o corpo? Eu já deixei o corpo está lá, mas por que eu sofro tanto? Mas ele ainda, vejam, 10 dias depois, ele foi evocado alguns dias, e depois 10 dias seguintes, ele ainda se encontrava ligado ao corpo. Lembra daquele cordão fluídico que a gente fala, que tem aquela ligação, que ele leva um tempo, e sobretudo que a gente estudou bastante sobre ele lá no Obreiros da Vida Eterna? Pois é, na primeira parte. Então, aqui a gente está falando desse cordão, dessa ligação que ainda existia entre o espírito e o próprio corpo. Então, como ele estava ligado, ele não tinha ainda tantas facilidades para se comunicar. Mais uma vez, ele pediu preces. Mas sabe o que ele falou dessa vez, gente? Ele falou o seguinte: olha, eu estou aqui ligado ao meu corpo. Ou eu estou ligado ao meu corpo. Você não poderia fazer prece lá onde que o meu corpo está? Olha que coisa interessante que o Espírito falou para ele. Vai lá onde meu corpo está para você fazer prece para mim. E aí Kardec, escrevendo, trazendo, Kardec fala: e o médium ignorou esse pedido do Espírito. Olha para vocês verem que interessante. O médium ignorou o pedido, por quê? Porque para ele não havia necessidade. Eles estavam aprendendo ali com a doutrina que não tinha essa necessidade. Vejam, ele ignorou. E ele ignorou 18 dias depois. Então vejam, evocado alguns dias, 10 dias depois ele voltou, e depois desses 10 dias, mais 18 dias, ele volta e implora por preces para aliviar o seu sofrimento. E ele falava: para aliviar meu sofrimento e para que Deus me perdoe. As suas preces serão importantes para que Deus me perdoe. E, naquele momento, lembram? O médium ignorou. E naquele momento ele fala de novo: olha, por que você não foi lá rezar no meu corpo, próximo ao meu corpo, ou onde está o meu corpo? Não seria mais fácil e as suas preces não seriam ouvidas e me auxiliaria nesse desprendimento? Kardec fala: o médium ignorou. Até que, depois dessa segunda chamada, e aí, diz Kardec, 35 dias depois, veja quanto que já estamos indo, hein? Nós já passamos aí na média de quase uns 3 meses, a gente não sabe quanto tempo da morte que ele foi evocado, mas nesse período ele encontrava-se ainda jungido ao corpo. E 35 dias depois, ele vai fazer a oração lá onde o corpo desse espírito
encontrava. E lá mesmo o Espírito se manifestou. O Espírito manifestou e disse a ele: olha, eu estava aqui te esperando ansiosamente pelas suas preces, e a simples presença já estava aliviando as suas dores. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque, gente, para o Espírito, ele tinha ou ele sentia essa necessidade dessa proximidade. Inclusive, lá no final, Kardec vai trazer uma nota falando sobre a eficácia da prece, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista espiritual. Aquela proximidade e a necessidade, talvez, para aquele caso em específico, para um desligamento completo, um desligamento mais rápido, um desligamento perfeito. Então, depois desse período que ele foi lá, aí sim, conseguiu-se fazer esse seu desligamento. E aí, ele desligou, ele ficou mais livre, ele ficou mais à vontade, e aí ele mesmo conseguiu dizer que ele não levou uma vida material da forma como Deus queria, e que ele não aproveitou as oportunidades. Vejam, ele caminhava na ignorância. Nós hoje sabemos que existe reencarnação, nós sabemos qual é o objetivo e a finalidade da reencarnação, e aí a gente precisa se questionar de vez em quando: nós estamos cumprindo esses objetivos? Porque ele não tinha conhecimento, ele era ignorante, não tinha uma religiosidade, mas ele conseguiu, nesse momento de desprendimento, e principalmente quando o médico foi lá rezar por ele no seu corpo, que ele conseguiu se desligar, ele percebeu, e ele já reconheceu que ele praticou muitas faltas. Ele reconheceu ter sido no mundo. Olha para vocês, as palavras dele. Ele reconheceu ter sido no mundo uma pessoa inútil. Por quê? Lembram? Ele não fez o mal, mas ele também não fez o bem. Então ele passou pela vida dentro de uma neutralidade. Se ele passou dentro de uma neutralidade, ele naquela oportunidade se sentia inútil. E falou que a fortuna só serviu para a satisfação de suas necessidades materiais ou a satisfação das suas paixões. E ele ali encerrou, mais uma vez, pedindo para que o médium continuasse fazendo preces por ele. Olha que legal. E agradeceu, tá? Ó, muito obrigado por você ter vindo aqui onde estava o meu corpo, porque eu consegui me desprender, me desligar quando você chegou. Isso aliviou ele completamente. Depois, gente, desse desligamento, ele volta no dia 8 de junho, 27 dias depois desse desligamento, ele volta mais uma vez para se comunicar com, ou através do médium, com Kardec e toda a sua equipe. E aí ele já chegava lá e já compreendia as faltas que ele tinha, e mais uma vez pedia para que Deus o perdoasse. E o interessante que nesta comunicação, quando vocês tiverem oportunidade depois de ler esse texto, na comunicação ele orienta ao médium e a todas as pessoas, e aí eu falo inclusive a nós, ele nos orienta: olha, ouçam, leiam estas mensagens e mantenham-se na trilha destes ensinamentos que estes guias te passam. Por quê? Porque vocês terão um futuro de repouso. Ele utiliza a expressão repouso. Creio eu que a expressão repouso é exatamente para dizer que logo quando retornarmos, nós não teríamos sofrimentos. Mas, repito, ele orientou: sigam na trilha que vocês estão, ouçam esses guias que os assistem, para que vocês tenham repouso no futuro. Isso, gente, é um depoimento de um espírito que desencarnou na condição de sofredor, passou por um período difícil, sobretudo porque
porque ele não tinha ainda conhecimento. O Wagner ainda comentou aqui agora que não nos cabe mais, por quê? Porque nós não podemos alegar ignorância, nós já sabemos de alguma coisa, e aí consequentemente, como o Wagner colocou e como o Antônio também colocou, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ele era ignorante, sofreu por alguns meses, e este pouco tempo de sofrimento já foi o suficiente para ele dizer: olha, vocês que estão aí, não deixem de cumprir e de seguir aquilo que eles estão falando, para que vocês tenham descanso, para que vocês tenham repouso. E mais uma vez, agradeceu as preces que foram feitas por ele. Depois, gente, 52 dias mais tarde, lá no dia 30 de julho, ele retorna numa nova comunicação. E aí ele retorna e ele já fala para o médium: olha, hoje eu já me sinto menos infeliz. Ou seja, diminuiu a infelicidade dele. Por quê? Olha, ele foi socorrido, ele foi auxiliado. E ele conseguiu aliviar, como ele mesmo diz, aquela cadeia que caía sobre o seu corpo espiritual. Ele falou que ele não estava livre, porque ele sabia que tinha que expiar, ele sabia que tinha que reparar, mas ele ainda esperava, e ele tinha melhor certeza de que Deus o perdoaria, e ele teria oportunidades de revisar esta sua existência. A fé faz isso. Quando a gente recebe essas informações, quando a gente recebe conhecimento, quando a gente recebe a consolação. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Daí, olha que coisa interessante, sem a aflição, muitas das vezes nós não conseguimos vislumbrar a consolação, porque enquanto ele não sofreu, ele continuou com a sua vida de rico, boêmio e satisfazendo as suas paixões. Precisou vir o sofrimento, e aí no caso como espírito desencarnado, para ele sentir a necessidade de uma consolação, e ele foi com certeza consolado, mas consolado percebendo todos os seus equívocos. Então, mais uma vez, essas informações desses seres, essa segunda parte do Céu e Inferno, ela é carregada disso, de exemplos para que a gente aprenda e para que nós saibamos como agir da agora para frente. Mais uma vez, ele falou: olha, não se esqueçam, nas suas orações, lembrem de mim. Por quê? Porque ele sabia que as orações aliviavam as suas dores e o seu sofrimento. Então, vamos continuar orando por todas essas pessoas, pelas pessoas que nos pediram orações, porque a gente sabe o quanto uma prece realmente tem o seu valor. Enfim, gente, encerra Kardec essa comunicação, ou essas comunicações, né, porque foram várias desse espírito, simplesmente fazendo aquela nota que eu disse para vocês. O fato de ter ido fazer a oração diretamente ali onde encontrava-se o corpo, o processo ou a eficácia da prece foi maior. Isso não significa que é necessário fazermos isso para todos os espíritos. Não. Não há essa necessidade, mas tem espíritos que, ali no caso desse, ele sentiu e, claro, ele colaborou com o seu desligamento. Talvez naquele caso específico fosse necessário essa ida. Então, todos nós, quando tivermos, por exemplo, a oportunidade de irmos a um velório, não se esqueçam de fazer as suas preces, principalmente doando energias, vibrações, fluidos, para que a espiritualidade possa, se não ocorrer o desligamento, para que ele seja feito ali naquela oportunidade. E vamos nos portar, ou vamos nos comportar, como diz, como nós já estudamos aqui, nós já comentamos, no desencarne do Dimas, lá do Obreiros da Vida Eterna. Por quê? Porque aquele momento é um momento muito especial e importante. Qualquer comentário, qualquer brincadeira pode ser prejudicial. No caso do Dimas, lembram? Quando alguém comentou que ele sabia de um assassinato que tinha ocorrido e que ele não falou para ninguém, na mesma hora quem chegou lá? Justamente o espírito que já estava desencarnado daquela pessoa que praticou o homicídio. E chegou lá e falou: o que vocês estão querendo comigo? Por que vocês estão me chamando? Veja, que tipo de espírito você está levando para um velório? No caso do Dimas.
Então, se a gente tiver oportunidade, se quando for num velório, não esqueçam de fazer as suas orações exatamente para aliviar ali o sofrimento desses seres que retornam à pátria espiritual, e boa parte deles retornam, infelizmente, ignorantes do que vai realmente se apresentar a eles no plano espiritual. Muitos são ignorantes da vida espiritual e a gente tem por missão minimizar este sofrimento. Gente, muito obrigado a todos vocês por esse carinho, pela dedicação, por estarmos aqui juntos compartilhando esta leitura, estudo. E até o nosso próximo encontro, amanhã na sequência dos nossos estudos com o livro A Gênese, né? Mais uma vez dando sequência a esta outra obra maravilhosa. Muito obrigado, muita paz e uma excelente noite para todos vocês.